Bora começar a nossa live de hoje para falar sobre uma temática muito importante, que são os reforços do Goiás para a sequência da Série B e duas informações que eu achei importante antes de gravar esse vídeo, que eu quero repassar elas aqui para vocês. A primeira delas, do jornalista Caio Munif, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, que garantiu o seguinte, ainda nesta última quarta-feira, que o Goiás, a diretoria alviverde, Lucas Andrino, também na figura do Luciano Patiello, seguem atentos no mercado da bola e procuram pelo menos mais dois reforços. Ele não chegou a citar, o Caio Munif, as posições, tá? Inicialmente ele comentou aí lá no seu Twitter que existe, né, o interesse do Goiás em fechar com mais dois reforços. Aliás, ele mencionou sim, um meia e um atacante, tá? Essa informação já do Caio. E um lateral direito também é um desejo da diretoria, que neste momento encontra poucos bons nomes no mercado da bola. Será que isso é verdade? Olha, eu separei uma lista aqui para vocês de alguns nomes mais caros, obviamente, igual por exemplo o Guga do Fluminense, e outras opções mais modestas. Uma inclusive que foi procurada pelo Goiás, por exemplo, nessa Série B, nessa temporada, melhor dizendo, que foi o Wesley Gasolina. Então, completando essa informação também do Caio, hoje, nesta quinta-feira, o Moche Goiás, o Talvani, um abraço aí para ele garantiu o seguinte, também confirmou essa informação que a gente tinha, de mais dois reforços que serão contratados pelo Goiás, um meia e um atacante, e que inclusive o Andrino tem um nome aqui na América do Sul, um jogador baixinho, de bons dribles curtos, que neste momento o Andrino, segundo o Moche Goiás, trabalha nos bastidores para o Goiás efetuar essa contratação, liberando uma verba, uma quantia para o Goiás fechar esse negócio. Eu ainda não consegui descobrir esse nome, vou ficar atento também, até se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando, por exemplo, sobre algumas alternativas na América do Sul. Então, para a lateral direita, Guilherme, o que você fala? Olha, é uma posição que ela é difícil, tá? Não é só o Goiás, mas vários clubes no futebol brasileiro também têm essa dificuldade. Existem bons nomes no mercado? Eu até acho que tem. Só que, primeiramente, alguns bons nomes eles não jogam há muito tempo, ou seja, não atuaram, por exemplo, nessa temporada, ou são jogadores mais caros. O primeiro deles, com essas duas características, é o Mário Fernandes, acho que vocês vão se lembrar dele, lateral direito, também já jogou pela esquerda, ele que se naturalizou russo, aquele mesmo, revelado nas categorias de base do Grêmio, passou muitos anos no CSKA e voltou para o Brasil, para o Internacional. Aquele meme que fala que, que até o bicho ruim tem medo de tal pessoa, né? Eu acho que o Mário Fernandes é esse caso. Ele é revelado pelo Grêmio, jogou muitos anos na Rússia e voltou para o Internacional. Na Rússia, ele jogou a vida inteira pelo Grêmio e pelo CSKA Moscou. Adivinha qual clube que ele voltou para a Rússia? Para o Zenit. Então, assim, é um cara que é capaz de chegar no Goiás e ano que vem disputar, por exemplo, o Campeonato Goiano pelo Vila Nova, né? Brincadeiras à parte, né? O Mário Fernandes é um excelente jogador, um cara nível Copa do Mundo, né? Tanto é que já disputou esta competição lá em 2018. A questão dele, como eu falei, está um tempo sem jogar, está livre no mercado, não renovou esse contrato com o Zenit, pelo menos das informações que eu li aqui em alguns portais do Rio Grande do Sul, mas é um jogador caro, tá? Eu não acho que o Mário Fernandes receba, por exemplo, menos do que R$500 mil mensais, tá? Tranquilamente chutando baixo ainda. A última atuação dele aconteceu no dia 2 de junho. Tem uma outra alternativa para lateral. Não é um jogador que eu morro de amores, mas acho que para a Série B poderia funcionar. O Madison, você lembra dele? Aquele lateral direito ex-Atlético Paranaense, Santos, Vasco, foi especulado no Goiás. Se eu não estiver enganado, acho que foi em 2019, só que não avançou, tá? Nessa temporada, o Goiás não procurou o Madison, mas é um jogador que está escanteado lá no Atlético Paranaense. Tem vínculo só até dezembro, penso que seria, assim, uma boa possibilidade, tá? Hoje aí no mercado, talvez com uma pequena compensação financeira. Um que foi procurado pelo Goiás nesse ano é o Wesley Gasolina, né? Acho que alguns de vocês vão se lembrar. O Gasolina foi consultado pela diretoria em meados de janeiro, fevereiro dessa temporada, só que o Cruzeiro ainda estava numa reformulação e não liberou o jogador naquele momento. O Gasolina vem sendo reserva até aqui, 13 jogos na temporada, um gol marcado e uma assistência. Não acho o Wesley, por exemplo, muito melhor do que o Diego Caetto ou o Douglas Borel, né? Os dois reservas hoje do Dieguinho para essa função de lateral direito, mas é um cara que, né, no meu entendimento, para uma Série B, acho que até dá para quebrar um galho. Ele subiu lá com o Cruzeiro em 2022, jogador revelado pelo Flamengo, é negociado ainda muito cedo com a Juventus, ali em 2019, jogou um jogo no profissional, depois foi emprestado ao Sion da Suíça e está no Cruzeiro 3 temporadas, o contrato dele também se encerra
agora em dezembro. Outra alternativa é o Guga, né, como eu mencionei. A questão é que o Guga, mesmo sendo mais reserva do que titular no Fluminense, ele foi, por exemplo, titular nas oitavas de finais da Libertadores, né? Então, sempre que o Samuel Xavier não joga, o Guga acaba sendo uma alternativa. Mas, obviamente, acho que aqui do nosso vídeo, tecnicamente falando, é o melhor jogador, mas que, de novo, se encaixa nessa mesma situação. Um jogador caro, né, para uma realidade de Série B, talvez pensando em investimento futuro, enfim, acho que, né, nesse cenário o Guga poderia se encaixar. Mas, obviamente, é o atleta o mais caro aqui da lista, ele tem contrato no Fluminense até dezembro do ano que vem. O Raul Cáceres, lateral direito do Vitória, é outro também que eu enxergo que não seria difícil o Goiás tirar ele hoje do Vitória na Série A. Não vem jogando com frequência. Como eu falei, lateral direito aqui no Brasil, gente, é muito difícil você achar um jogador que presta. Não é fácil, tá? Lateral direito no Brasil virou uma peça rara. Então um cara para ser reserva do Dieguinho, acho que, por exemplo, pensando em longo prazo, o Raul Cáceres não é um jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para a Série B, para quebrar um galho, para ser um reserva, eu acho que seria uma opção plausível. Ele foi titular em alguns jogos aí na Série A, mas acabou novamente perdendo espaço lá no Vitória. Tem contrato somente até dezembro. Eu coloquei mais um aqui na lista que está livre, que foi o Bruno Pérez. O Bruno Pérez ele foi buscado pelo Goiás, essa informação confirmada pelo Vitor Pimenta, lá em 2022, ali no finalzinho do primeiro turno, começando o segundo turno, em meados de julho, para a Série A do Campeonato Brasileiro, e também no comecinho do ano passado. Não deu negócio, né? E quando ele participou pelo Atlético Paranaense, não foi bem. No ano passado, em 2023, foram 5 jogos na reta final e 1 assistência. Está completamente livre do mercado, então ele até pode fechar com um novo clube mesmo depois do encerramento da janela de transferências no dia 2 de setembro. 34 anos, aquele mesmo Bruno Pérez em São Paulo, Roma, Sport, Santos, Guarani. Não seria uma contratação que eu buscaria, mas é um nome brasileiro que hoje não tem vínculo em nenhum clube. E pensando num cara assim, que não é badalado, não é um craque, mas para mim, acho que é um lateral que poderia ser titular no Goiás por muitos anos, aí, por exemplo, na Série A, é o Matheus Alexandre, aquele Matheus ex-Coritiba, hoje está no Cuiabá, também tem passagem pelo Corinthians, tem 25 anos de idade. A questão é que o Matheus, assim, né, o Goiás não conseguiria ele de graça, por isso que eu falei. As opções que eu coloquei aqui no vídeo, minimamente aceitáveis, né, opções melhores do que o Diego Caetto e o Douglas Borel, ou eles não jogam há muito tempo ou são jogadores mais caros. Acho que o Matheus Alexandre também se encaixa nessa lista. Ele que é jovem, tem só 25 anos de idade, 17 jogos na Série A do Brasileirão e tem contrato no Cuiabá até dezembro da temporada de 2025. É um titular absoluto hoje lá no Mato Grosso. Eu gosto do Matheus Alexandre, um lateral direito até mais defensivo, bom no jogo aéreo, 1,88 m de altura, faz aquele feijão com arroz muito bem feito. Tá? Acho que é um jogador que eu apostaria assim pensando em um longo prazo. Então eu penso, se for para o Goiás trazer um cara mais novo, eu contrataria alguém nesse sentido, tá? Pensando em mais anos, um contrato mais longo, até porque, né, eu já trouxe esta impressão minha, não é uma informação, tá? Então não leve ao pé da letra, mas eu tenho a sensação de que o Dieguinho não vai renovar com o Goiás, tá? Se fosse para renovar, o Dieguinho já tinha renovado, já teve uma procura do Goiás, o jogador quer aguardar um pouquinho, enfim, eu acho que o Dieguinho não vai continuar no Goiás. Existe a possibilidade? Obviamente que sim, né? O Goiás subindo para a Série A, pode oferecer um contrato melhor, questão que eu penso que o Dieguinho vai buscar sim novos ares para o ano que vem, e aí o Goiás vai precisar encontrar um outro lateral direito à altura, que, sendo bem sincero, para os padrões do Goiás hoje, um clube ioiô do futebol brasileiro, o Dieguinho não é craque, o Dieguinho não é, sei lá, não é nem um Vitor, né, no aspecto ofensivo, só que é um jogador que consegue atacar muito bem, quando está num dia bom, numa temporada sem lesões, é um jogador muito constante, um coringa dentro do time. Então assim, a gente pode até ficar bravo pelo Dieguinho não estar apresentando o seu melhor futebol nas últimas 5, 6 rodadas, mas é um jogador muito interessante para se ter no elenco como o do Goiás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre esta lista. Quem hoje está 100% livre, Guilherme, pode fechar a qualquer momento. Bruno Pérez, o Mário Fernandes e o Daniel Guedes também. Aquele Daniel Guedes ex-Goiás, você lembra dele? Acho que até fez uma Série A interessante em 2019, mas foi pego injustamente num exame antidoping. Outras alternativas empregadas. O Guga do Fluminense, caro. Outro jogador caro, acho que o Matheus Alexandre do Cuiabá precisaria de uma compensação, e outros que poderiam chegar sem um grande custo, o Raul Cáceres do Vitória, lateral direito paraguaio, o Wesley Gasolina do Cruzeiro, e tem o Madison do Atlético Paranaense também, que, como eu falei, não é um jogador que eu morro de amores, mas acho que seria um nome interessante
tanto para essa temporada, quanto, quem sabe, né, já pensando na Série A do ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa lista, quem você acha que é uma boa opção, quem você pensa ser uma furada. Lembrando, as prioridades, vamos colocar assim, se for para o Goiás, só vai contratar mais 2 jogadores, a tendência é que seja no campo ofensivo, mas o Goiás está assim atento nas 2 laterais. Trouxe o Douglas Teixeira, não acho que foi uma grande contratação, mas pelo menos é uma terceira opção ali para a lateral esquerda, né? Eu penso até que o Cristiano é até um pouco melhor, mais experiente do que o Douglas Teixeira, mas não vinha agregando nessa Série B. A tendência é que, de fato, o Cristiano ainda deixa o Goiás, tá?